Sobre a cidadania e depois, no outro momento, teremos um debate sobre os direitos humanos. Mas eu começo a nossa fala exatamente por onde eu já dei o início, que é sobre a democracia. A gente já falou aqui que a democracia ela tem origem na Grécia. Nós já falamos o significado da palavra democracia na sua origem grega. Demo é gente, pessoas, população, cracia é governo, a rigor, traduzindo, seria governo do povo. Na Grécia Antiga se fazia uma democracia direta, ou seja, aquela em que os próprios cidadãos governavam. Não apenas governavam, mas legislavam, tá certo? Isso só era possível, essa democracia direta, ela só era possível de acontecer porque nem todo mundo era considerado cidadão na Grécia Antiga. Você tinha que preencher, relembrando aqui, 4 critérios, 4 requisitos. Requisito 1, não necessariamente nessa ordem, ser homem. Requisito 2, maior de 21 anos. Requisito 3, ateniense nato. Não podia ser naturalizado, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. E requisito 4, você tinha que ser alfabetizado, não poderia ser um analfabeto e assim por diante. Com esses requisitos, com esses critérios, você exclui parcela significativa da população, a maioria da população. Estima-se que algo em torno de 10% dos atenienses participavam dessa democracia direta, digamos assim, ok? Então, dessa forma, dá para a gente entender um pouco a democracia direta da Grécia. Hoje em dia, essa democracia direta se tornaria inviável, porque nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, com direitos de voto. Nós devemos ter, seguramente, mais de 100 milhões, certo? O que tornava a democracia direta impraticável, um volume tão grande de gente, não é? Como é que você vai colocar? Então aí surge a chamada democracia representativa, que nós colocamos aqui e que nós já dissemos do que se trata em uma outra aula. Nós vamos recuperar essa fala daqui a pouco, né? Eu vou relembrar o que é a democracia representativa. Pois bem, então, a título de introdução, né, do que a gente já começou a discutir, vale esses esclarecimentos. Então, vamos exatamente pegar agora do ponto em que a gente ainda não discutiu nada, que é a parte que fala sobre a democracia democrática moderna, aliás, a teoria democrática moderna. Vale lembrar que aqui na Grécia, a democracia surge, mas aí vem Roma, aí depois tem o período medieval, né, da Idade Média, do feudalismo, do poder da igreja, e a democracia está completamente inativa em todo o período da Idade Média. Não existe democracia em região nenhuma no período que a gente chama de Idade Média. A democracia ela só volta a ser discutida na modernidade. O que é a modernidade? A Idade Moderna, que corresponde aos séculos XV, XVI, um pouco do século XV, na verdade, não é o século XV inteiro, mas principalmente século XVI, XVII, um pedaço do século XVIII, é quando a democracia ela ressurge, ela volta à tona, né? Porque durante todo o período medieval predomina um outro sistema, a monarquia absolutista, como a gente já trabalhou em história no começo do ano principalmente. Então começa a se discutir no sentido de contestar esse poder absolutista do rei que não dava abertura para a liberdade individual. Ou seja, o indivíduo se considerava agora detentor de direitos, tá? Que esse sistema destrói, né? Que esse sistema impede que esses direitos aflorem, que esses direitos sejam exercidos. Por exemplo, qual direito? O direito de escolher o seu governante. Se alguém manda em você, se você abre mão, como dizia Hobbes, se você abre mão dos seus direitos em prol de alguém, esse alguém é o rei, esse alguém pode ser um presidente, esse alguém é um governante, enfim, então você tem o direito de escolher quem vai ser esse alguém. Ou então você vai ter o direito de mudar, caso esse alguém que está no comando não satisfaça as expectativas do coletivo.
não atenda às necessidades do coletivo, não governe em prol, em benefício do coletivo, não é? Se ele está usando o cargo para beneficiar a si mesmo, se ele está usando o cargo para beneficiar parentes, apenas sua família ou apenas um grupinho, e a maioria e o coletivo e o geral está sendo excluído. Então, esse povo que abre mão dos seus direitos em prol desse governante, ele teria esse direito de escolher esse governante ou de mudá-lo, coisa que não é possível na monarquia absolutista, que é hereditária, passa de pai para filho e é vitalícia. O elemento governa até a morte. Então ele não perde o cargo com o tempo, ou porque não foi um bom governo. Ele é o rei até morrer e depois passa para o filho mais velho. Então começa a surgir na modernidade teorias que vão contestar esse poder absolutismo, exatamente colocando em xeque com relação à individualidade, à liberdade que o indivíduo julgava ser detentor. Perfeito? E aí surgem alguns teóricos. O Hobbes a gente já conhece, porque o Hobbes a gente já trabalhou em história, a gente já viu também em sociologia, principalmente é um teórico do absolutismo, não é? Então ele vai dizer, ele não é um democrata, tá? Ele está aqui porque ele é uma antítese, ele é um contrário da democracia. Ele vai dizer o seguinte: de fato o indivíduo perde sua individualidade porque ele abre mão da sua liberdade. E aqui no estado natural, no estado de natureza, ele tem essa liberdade. Só que aí é caos, aí é guerra de todos contra todos, como Hobbes mesmo dizia. E aí um se acha livre, o outro se diz livre. Então eles se enfrentam, porque um entra no direito do outro, alegando essa liberdade. Um fere o interesse do outro, alegando ser livre, e por ser livre pode fazer o que quiser, gerando atrito social, gerando a guerra, gerando a morte, gerando o caos. Então por isso que Hobbes era defensor dos poderes absolutistas do rei, porque só a mão pesada do rei, só a força e a autoridade do rei faria com que o homem recuasse, o homem abrisse mão dessa sua liberdade, mas em troca você tinha segurança, em troca você tinha paz, e assim por diante. Acho que está bem claro. Agora a gente chega, eu vou, antes de falar de Rousseau, vou falar de Locke, porque aí eu pego o gancho, Araújo, da democracia representativa. A democracia representativa, ao contrário da direta, ela é exercida não pelos cidadãos diretamente, pelos cidadãos indiretamente, por intermédio de seus representantes. Estes seriam exatamente compostos pelo parlamento, deputados, senadores, mas também pelos representantes eleitos do poder executivo, presidente, governador, prefeito, tá? Então, esses camaradas seriam os representantes do povo. Governam, deliberam, legislam, executam, administram, gerenciam, etc. Mas não em nome deles, em nome do povo. E em nome do povo que os escolheu, que os elegeu, né? E em nome do povo que paga seus salários, porque é por intermédio dos impostos que a população paga que os salários desses camaradas são pagos, e aliás muito bem pagos, né? Porque eles ganham muito bem. Então esse é o princípio da democracia representativa. Locke foi um importante defensor, Tocqueville também é um importante defensor da democracia representativa. Mas por que eles defendem a democracia representativa? Há uma razão, não é porque eles entendem que por ser gente demais não tem como exercer a democracia direta, conforme o raciocínio que eu tracei aqui no começo da minha aula. Não é por causa disso. É porque eles são burgueses, senhores. É porque eles são liberais. O que é que tem a ver, Vitor Gabriel, a burguesia, os liberais, com a defesa da democracia representativa? É isso que eu vou explicar agora. Tem tudo a ver. Veja a linha de raciocínio. Veja a linha de raciocínio. Observe. Em 2012, lá em Serra Talhada, uma vereadora que, aliás, ganhou, a vereadora Vera Gama, ela declarou na Justiça Eleitoral o custo de sua campanha vitoriosa à Câmara dos Vereadores em Serra. E o custo da campanha dela, que ela declarou, foi de nada mais, nada menos
que R$1 milhão. Isso foi o que ela declarou. Ela pode ter gasto até o dobro por debaixo dos panos, né? Sem declarar. O famoso caixa 2. Tá? Mas ela declarou que a sua campanha custou R$1 milhão. Se uma campanha para vereador numa cidade mediana como Serra custa R$1 milhão, quanto é que custa a eleição para o Senado, para presidente? Certamente uma quantia muito maior do que R$1 milhão. Quem é que consegue chegar lá? Né? Ou o elemento que vem da burguesia, ou o elemento que tem o apoio da burguesia. Você pode não vir da burguesia, mas você pode ter o apoio da burguesia. Ou você tem o apoio da burguesia, ou você é um próprio burguês, senão você não vai conseguir chegar à vitória em eleição nenhuma. Porque uma campanha eleitoral no Brasil custa muito dinheiro. É muito caro. Entendeu? O que acontece? Então, é o que eu disse. Por fora, por debaixo dos panos, escondido, ela pode ter gasto muito mais. É provável que não tenha sido só isso. Né? Mas como a gente não pode provar, eu estou só citando o número que ela mesma declarou. Né? Então a gente entende que foi bem mais. Ok? Mas a gente está se prendendo aqui ao número que ela mesma declarou. Ok? Então a gente calcula que uma campanha para deputado, governador, senador, presidente, custa muito mais. O elemento só chega lá, eu, ganhando muito pouco, né? Claro, não vou dizer quanto eu ganho, mas é menos do que eu mereço. É bem menos do que eu mereço. O que é que acontece? Eu, com os meus parcos e minguados recursos, eu não digo que é impossível ganhar uma eleição, mas é muito difícil, entendeu? Impossível não é, mas é muito difícil, entendeu? Ou eu me alio ao capital, às empresas, aos empresários, à burguesia, para me dar esse suporte, e aí eu vou ter que retribuir a eles no meu mandato, vou ter que beneficiá-los de alguma forma, vou ter que dar contrapartida, né? Ou então, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente eu chego lá. Então não é à toa que burgueses, que liberais apoiem. Não é à toa que burgueses e que liberais apoiem a democracia representativa. Porque quem é que vai ser o representante do povo? Eles. Ou alguém a mando deles. É lógico que eles vão apoiar o sistema da democracia representativa. Entendeu? Locke e Tocqueville toca nesse assunto, entendeu? Aparentemente você vai estar dizendo assim, porque é impossível a democracia direta, a quantidade de gente, a gente não vai adotar esses critérios, nós vamos estender a cidadania a todos, né? Então como é que todos vão governar? Tem que ter os representantes, só que por trás desse discurso está todo esse jogo de interesse da burguesia que eu estou passando para vocês. Então é uma podridão, realmente, e que infelizmente faz parte da politicagem, sobretudo no nosso país. Não é à toa que a gente está vendo escândalos de empreiteiras, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, a Odebrecht e outras mais, envolvidas em escândalos e mais escândalos de financiamento de campanha e de envolvimento com políticos de grau elevado, né, de grande representatividade no cenário nacional. Senhores, acho que está bem claro. Então eu chego a Rousseau. Rousseau era de fato um democrata. Rousseau era adepto da democracia direta. Esse negócio de representante para ele era balela. Era conversa de burguês. Era conversa de burguês tentando chegar ao poder com uma roupa de democracia. Entendeu? Para instaurar a ditadura burguesa, ditadura elitista. Tá? Ditadura que realmente exclui os menos favorecidos, aqueles que não possuem os meios de produção. Então, Rousseau era um democrata no sentido original da palavra, era republicano, tá? Adepto da república, não defendia monarquia de nenhum tipo de viés, nem a parlamentarista, que a gente chama de monarquia constitucional, muito menos a absolutista, né? Sem chance, era um republicano e foi crítico mordaz, feroz, por exemplo, da propriedade privada. Ele dizia que era a origem dos males sociais, a origem
das desigualdades entre os homens, foi um pensador muito atuante, muito crítico, e vocês estudam em filosofia política, e também quando nós formos estudar o iluminismo, esse ano, no terceiro bimestre, vamos estudar iluminismo, certamente veremos mais sobre Rousseau. Bom, agora, Marx e Engels. Marx e Engels, eu me refiro a Karl Marx e Friedrich Engels, que são os autores do Manifesto Comunista, que são os autores da teoria comunista moderna, que são os autores do livro O Capital, grandes críticos do capitalismo. Tanto é que eles vão dizer assim, Aniele, democracia? Então, para falar de democracia, nós temos que falar no fim do capitalismo. Eles diziam que era algo incompatível, democracia e capitalismo. Por quê? Vamos entender a linha de raciocínio de Marx e Engels. A linha de raciocínio é a seguinte: no capitalismo, você se fundamenta em um tripé. Qual é o tripé? É o misto de química que a pessoa bota o... Silêncio. Lucro, a obtenção desenfreada e desmedida pelo lucro. Segundo elemento desse tripé, a propriedade privada. É meu, ninguém tasca, não interessa se os outros não têm. E terceiro elemento desse tripé é a exploração da mão de obra. Tecnicamente, para que haja um rico, necessariamente tem que haver um pobre. Tá? Mais ou menos isso. Então, para ter um empresário dentro de um escritório comandando a linha de montagem, é necessário que haja um trabalhador que vai trabalhar 10 horas ali, pobre, ganhando pouquinho, produzindo muito, tá? Produzindo a riqueza para o patrão e ganhando a miséria. Então, necessariamente, você tem a exploração da mão de obra. Dentro desse tripé aqui, Marx e Engels entendiam que a democracia era inviável, era impraticável. Ou seja, não pode ter governo do povo, não pode ter um sistema democrático com gente que passa fome, que é explorado, com gente que mal tem os recursos para sobreviver dignamente. Porque para sobreviver dignamente, eu não estou falando de luxo, eu não sei se já disse isso aqui, mas se disse, vou repetir. Olha só, para você viver dignamente, não é luxo, é viver com o mínimo de dignidade. Você vai precisar de 5 coisas. Primeiro é moradia. Você não pode estar debaixo da ponte, né? Você não pode estar na rua, você não pode estar em abrigo, você não pode estar na casa dos outros. Tem que ter a sua moradia. Para o ser humano, ter a sua morada não é luxo. Ainda que humilde. É sua, é o seu teto, é o seu chão. Minimamente você precisa ter uma moradia. 2, você precisa ter saúde ou acesso à saúde, e ter condição de ter um tratamento de saúde digno quando você precisar, comprar remédio e tudo. Terceiro, alimentação, senão também ninguém vive. Não estou falando de luxo, estou falando do básico, daquelas quantidades mínimas de calorias que um ser humano precisa, que um adulto precisa, que uma criança precisa, que um idoso precisa. E é diferente a comida de uma criança, a comida de um adulto e muitas vezes o de comer, como diz o Matuto, de um idoso. É diferente. Entendeu? Minimamente você tem que ter isso. Moradia, saúde, alimentação, vestuário. Você tem que ter condições de se vestir. E por último, lazer. Lazer não é luxo, lazer é uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa. Eu não falo de viagem à Disney. Eu estou me referindo a poder comprar um livro, a poder assistir uma peça de teatro, entendeu? A poder ir a um cinema, a ter condição mínima de diversão. O ser humano, quer seja na infância, quer seja na idade adulta ou na velhice, ele necessita disso. Não é luxo. Se você não tem acesso a essas 5 coisas, sua vida não é plenamente digna. Concordam comigo? Sim. Então, no sistema capitalista, uma parcela significativa da população
não terá acesso a pelo menos um, para ficar no mínimo, porque é mais, desses 5 itens. Pelo menos um desses 5 itens, que é mais, não é só um, entendeu? Mas em pelo menos uma parcela significativa da população não tem acesso. É por isso que Marx e Engels falava de democracia, né, para poder eliminar o capitalismo, porque dentro do capitalismo não tinha como. O que é que ele vai propor? O socialismo rumo ao comunismo. Já expliquei isso aqui para vocês em outra aula, tá? Onde a sociedade seria igualitária, tá? Onde tudo seria de todos, onde não há propriedade privada, não tem a busca de lucro e também não tem exploração de mão de obra. Perfeito? Dá para chegar numa sociedade como a que Marx e Engels imaginou? Até hoje não foi possível. A gente não pode dizer o amanhã, né? Mas até hoje todas as tentativas fracassaram. Senhores, para finalizar a aula de sociologia, vou falar sobre Stuart Mill, já que já toquei no assunto aqui de Tocqueville, quando eu fiz a ponte com Locke, tá? Presta atenção, olha o barulho. Pronto, Rafaela? Senhores, olha só, para finalizar, Stuart Mill. Gente, numa democracia há ou não liberdade? Sim ou não? A resposta é sim. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, entende? Liberdade de pensamento, liberdade de credo. Concordam comigo, sim ou não? Pronto. Agora vamos chegar onde eu quero para a gente entender a teoria do dano de Stuart Mill. Stuart Mill é um pensador escocês, né, britânico, ok? Da virada do século XIX, começo do século XX. O que ele fala na teoria do dano? Ora, se falamos em liberdade dentro da democracia, preste atenção, olha só, Joyce. Se falamos em liberdade dentro da democracia, há de se supor que o indivíduo ele pode fazer, principalmente consigo mesmo, o que ele quiser. Tipo assim, se ele quer se destruir na bebida, ele tem essa liberdade. Se ele quer destruir sua saúde e talvez sua própria vida com entorpecentes, ele tem essa liberdade. Se ele quer levar uma vida promíscua, de prostituição, então ele tem essa liberdade. Olha o raciocínio de Stuart Mill, preste atenção. A teoria do dano vai dizer o seguinte: não é bem assim. Desde que essa liberdade do indivíduo começa a prejudicar os outros, aí ele não vai ter esse direito. Aí a gente não pode falar de liberdade do indivíduo. Tipo assim, o indivíduo que bebe até cair, e depois que ele bebe, ele dirige, ou ele comete um mal para outras pessoas, ele não está cometendo o mal só para si. É lógico que ele está colocando em risco a vida de outros indivíduos. Preste atenção. Vou citar outro exemplo. Gente, o cara que se droga, preste atenção. O cara que se droga dentro de casa, no seu quarto, ele nem sai. Entendeu? Ninguém nem o vê drogado, tá? Aí você pode dizer, mas esse cara está prejudicando só a si mesmo. E a família? Será que ele não destrói a família? Ó o raciocínio, pessoal. Pessoal, olha o raciocínio aqui, ó. Veja bem. Será que esse camarada que bebe, mas ele não dirige, que se droga, mas ele não sai fazendo mal drogado aí pela rua, ele está dentro de casa, mas será que ele não destrói, por exemplo, a família dele? É claro que um caso como esse afeta todo um coletivo. Atenção.
É por isso, é aí que reside o núcleo da teoria do dano de Stuart Mill. Aparentemente, no sistema democrático, o indivíduo teria a liberdade de fazer o que bem entende, usando exatamente da prerrogativa da liberdade que a democracia lhe confere, mas a partir do momento que essas ações individuais, que aparentemente é só com ele, faz o mal só ele, destrói só ele, mas você tem um impacto para a sociedade. Eu vou dar um outro exemplo. O Ministério da Saúde, ele diz assim, o Ministério da Saúde adverte na propaganda, fumar causa câncer, fumar é prejudicial à saúde. Já viram isso, não já? Nos comerciais? Por que é que o governo propagandeia dessa forma? Não é que o governo gosta das pessoas.